Olá, meu nome é Maria Naguel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre o que é o tripé macroeconômico, né? Quais são os três grandes pilares que sustentam a nossa economia e se eles estão ameaçados ou não, né? O que está acontecendo com o fiscal, o que está acontecendo com os juros, o que está acontecendo com a inflação. Vou falar sobre tudo isso, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo, o que é o tripé macroeconômico? Como o próprio nome diz, né, tripé, a gente está falando dos três pilares que sustentam a nossa política econômica. Os três pilares que dão um mínimo de robustez para a nossa economia, né, para o nosso país. No caso, são três pilares porque a gente está falando da nossa política monetária, né, relacionada ao controle da inflação, nossa política fiscal, relacionada aos gastos públicos, controle dos gastos públicos, e nossa política cambial, relacionada ao nosso câmbio. E sim, vou falar sobre cada uma dessas, vou explicar tudo aqui, tintim por tintim, mas acho que primeiro vale comentar que apesar de serem regras muito óbvias hoje em dia, a gente tem muita fé sobre a robustez desses três pilares que guiam a nossa política econômica, né? Quando a gente para analisar, são regras simplesmente para garantir que a nossa política econômica está de acordo com as leis econômicas, né? Está considerando as forças de oferta e demanda, está considerando as forças de mercado, não está tentando burlar essas leis que obviamente acaba dando errado, a gente já sabe disso. Mas apesar de hoje em dia esse ser o normal, nem sempre foi assim, né? O tripé macroeconômico foi um mecanismo oficialmente criado somente em 1999, no segundo mandato do FHC. E a verdade é que, infelizmente, o Brasil teve que errar muito para conseguir acertar, né? A gente teve um processo de aprendizado muito importante no século XX. Né? Dando um pouco de contexto econômico para fazer sentido, para a gente chegar nesse tripé, a gente primeiro teve que passar pela década perdida, teve que passar pelos problemas da década de 80. E o que foi a década perdida, para quem não conhece? Esse é o nome que a gente dá para a década de 80 aqui no Brasil, enfim, na América Latina de forma geral. Foi uma época de muito baixo crescimento, de estagnação econômica, o PIB dessas economias praticamente não andou, e de muita alta inflação. Então a gente tinha um problema que, enfim, a economia não estava crescendo e, ao mesmo tempo, estava num processo hiperinflacionário que estava comendo o poder de compra dos mais pobres. Então foi uma época sombria aqui no Brasil. A gente só conseguiu, de fato, se estabilizar com o Plano Real em 1994. Em 1999, para garantir essa estabilidade macroeconômica continuar, vem o tripé macroeconômico. Tem um rápido comentário sobre o que causou essa década perdida, né? O que fez a gente ter tantos problemas durante a década de 80. Foram vários fatores que culminaram ao mesmo tempo, que aconteceram na América Latina inteira, de forma geral. Aqui no Brasil, especificamente, durante a década de 60 até os anos de 1970, na época da ditadura militar, a gente teve o nosso milagre econômico. Só que como que foi esse milagre econômico? É isso que as pessoas já não falam. Foi uma época de intensa intervenção estatal e que, para conseguir financiar esses projetos de desenvolvimento, industrialização, para isso ser possível, recorreram a crédito externo, né? Contraíram grandes empréstimos internacionais e aumentaram muito o endividamento externo no Brasil. E quando vem os choques de petróleo, né, em 73 e 79, que os juros mundiais explodem, né, os juros dos Estados Unidos aumentam absurdamente, nossa dívida, que era extremamente dívida pós-fixada, ou seja, que acompanhou esse movimento de alta, a gente ficou com uma dívida externa extremamente cara. Isso foi observado na América Latina inteira. Então soma isso com instabilidade política, crise internacional, né? O mundo inteiro sofrendo com os altos juros do choque de petróleo, dificuldade de conseguir mais capital, conseguir mais financiamento externo, aumento do déficit público, queima de reservas internacionais. O que você viu foi realmente uma estagnação completa da América Latina, um processo hiperinflacionário muito intenso que os países não souberam lidar. Vários países lidaram com isso de forma completamente errônea, né? Inflando a máquina estatal, tentando aumentar ainda mais intervenção estatal, tentando congelar preço, tentando congelar câmbio, indo para câmbio fixo. O próprio Brasil, antes do Plano Real, foi por essa linha dos absurdos, né? A gente teve confisco de poupança, controle de preço. E pós-Plano Real, quando o Brasil finalmente consegue controlar esse processo hiperinflacionário, para a gente não voltar nessa espiral mortífera de novo, vem o tripé macroeconômico. É a nossa santíssima trindade de meta de inflação, meta fiscal e câmbio flutuante. E aí, começando pelo câmbio flutuante, o que é isso? É literalmente falar que o nosso câmbio vai ser determinado pelas forças de oferta e demanda, né? Procura de real versus procura do dólar. Quanto maior a procura de real versus o dólar e quanto menor a oferta de real versus o dólar, mais valorizada vai ser a nossa moeda. Quanto maior a procura de dólar versus real e quanto menor a oferta de dólar versus o real, mais desvalorizada vai ser a nossa moeda. Esse é o regime adotado pela maioria dos países, principalmente países desenvolvidos, países com moedas mais fortes. É basicamente falar que a gente tem um fluxo livre de entrada e saída de moeda estrangeira. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um risco muito alto, mas a gente tem taxas de juros mais altas. Isso, teoricamente, deveria fazer o nosso câmbio ficar mais controlado. Na prática, o que a gente está vendo hoje é que o dólar explodiu. Porque mesmo com juros muito altos, mesmo com, teoricamente, um retorno alto do país, né, a gente ainda está com uma inflação controlada e juros futuros aumentando, apesar disso,
a percepção de risco que estão do Brasil está muito alta, né? O descaso com o fiscal, as questões políticas, tudo isso está pesando para a atratividade da nossa moeda. Então, mesmo com os juros americanos caindo e mesmo com a nossa taxa aqui aumentando, mesmo assim a procura de real versus dólar está caindo. Então, o nosso câmbio está explodindo. E aí tem gente que vai falar, por que a gente não tem um câmbio fixo? O Brasil já tentou o câmbio fixo. É importante falar isso. A gente já tentou e não adiantava. Antes do tripé macroeconômico, o Brasil ele tentou adotar um sistema de câmbio fixo. A gente já tentou fazer isso. Então, assim, sempre tem um gênio da economia que ele fala, por que o Brasil não tem câmbio fixo? Porque a gente simplesmente não fixa R$1 igual a $1 e magicamente o nosso poder de compra vai ficar igual ao poder de compra de um americano. Não é assim que funciona. Se magicamente amanhã decidirem fixar R$1 para $1 aqui no Brasil, a gente vai saber que esse é um valor completamente artificial que não vai se manter e a gente vai perceber que, na verdade, o dólar está muito barato. Então, a gente vai querer comprar muito dólar. Só que, ao mesmo tempo, nenhum investidor sensato vai querer vender o dólar a R$1. Então, vai exigir que o Banco Central venda dólares a R$1 para que essa operação seja eficiente, para que isso de fato aconteça. Ou seja, o Banco Central acaba queimando as suas reservas dolarizadas. Então, anteriormente, chegou um ponto que isso era muito custoso para o Brasil, não fazia sentido manter. Os países que tentaram manter esse sistema cambial, eles sofreram muito com reservas internacionais. Um grande exemplo é a Argentina. Então, o câmbio flutuante, ele garante que você não entra nesse ciclo vicioso, garante que você não queime suas reservas internacionais infinitamente, que nem aconteceu com a Argentina. Garante que o preço da sua moeda esteja refletindo com, de fato, a percepção do mercado. E, ok, existem momentos que o Banco Central intervém. Agora, inclusive, o Banco Central chegou a intervir porque o nosso câmbio está explodindo. Mas, enfim, está explodindo porque é a percepção do mercado, né? Esse preço que o mercado está colocando. Você poderia até tentar fixar outro patamar, mas não seria sustentável. Você está lidando com a consequência que é o preço e não com a causa do problema. E indo para o segundo pilar, que é a meta de inflação, que no caso é a meta inflacionária que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, ele define uma meta inflacionária que o Brasil ele deveria atingir aquele ano e o Banco Central ele tem a função de fazer com que essa meta seja atingida. E ele acaba utilizando o Selic, a nossa taxa de juros, para fazer esse controle inflacionário. Se ele acha que a inflação vai aumentar acima da meta, então ele aumenta os juros para fazer esse controle. Assim, o crédito fica mais caro, você tem menos liquidez, menos dinheiro rodando na economia, a economia desacelera e você consegue fazer esse controle de preços via mercado, né? Sem tentar fixar preço, sem tentar fazer controle de preços, que nem acontecia antes do tripé, né? Que nem a gente viu o pessoal tentando fazer antes do plano real. E da mesma forma o contrário, né? Se a minha inflação está desacelerando, eu quero que ela aumente, e aí perceba que tem uma meta inflacionária no sentido que a inflação sempre é positiva. Mas, enfim, se eu quero que isso aconteça, então eu diminuo a minha taxa Selic, que aí tem mais liquidez, mais dinheiro rodando e a economia acelera novamente. Então, nesse modelo, seguindo a nossa política monetária atual, a gente tem esse sistema de meta inflacionária, em que eu uso a taxa de juros para conseguir atingir a meta que foi estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Como que funcionava antes? Como eu falei, essa questão de um controle inflacionário não foi muito bem sucedido antes do Plano Real. Teve tentativa de controle de preço, teve tentativas infrutíferas de várias formas. Tinha-se uma visão de tentar fazer o controle inflacionário muito via taxa de câmbio. Então, aquilo de você tentar manter o câmbio valorizado artificialmente. Mas, como eu falei, isso vinha também com custo para o país. A questão de nossas reservas sendo queimadas. E a grande verdade é que não funcionou, né? Mesmo antes da década perdida, quando o Brasil ainda estava crescendo. A gente fez isso com níveis inflacionários bem altos. A verdade é essa. E pós-milagre econômico, na década de 80, justamente o que a gente viu foi reservas sendo queimadas para tentar manter um câmbio artificial, que não funcionou, e em momentos de maior desespero tentaram fixar os preços, que a gente já sabe também que não funciona. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente teve um momento de aceleramento inflacionário pós-pandemia, aumentou-se muito os juros, essa inflação foi controlada com esse aumento de juros, e a gente entrou num momento de queda de Selic. Porém, o governo começou a gastar mais, né? O fiscal virou um problema, deixou de ser respeitado, o teto de gastos foi com Deus. Falei tudo isso aqui no canal na época que aconteceu. A máquina pública voltou a acelerar e a nossa inflação, a expectativa inflacionária voltou a aumentar. Então, nesse momento, a gente está numa curva de ascensão de juros. Só que a gente está entrando numa zona muito perigosa. Por quê? Nossos juros estão aumentando. Mesmo assim, expectativa inflacionária também segue aumentando. E câmbio está aumentando também. E quanto maior o câmbio, inclusive, maior impacto na nossa expectativa inflacionária. Tem um terceiro elemento aqui que deveria ser respeitado, que se fosse respeitado, faria essa dança macroeconômica funcionar muito melhor e que não está acontecendo,
que é a parte fiscal, é a parte de gastos, que está impactando também na forma que o mercado vê o nosso país e está impactando na percepção de risco que tem do Brasil. No tripé macroeconômico, para ele conseguir funcionar de forma perfeita, a gente tem um terceiro pilar, que é a meta fiscal, né? Existe um orçamento estipulado que o governo deveria seguir e o objetivo, obviamente, é que as receitas do governo superem seus gastos, porque assim você não impacta na dívida. Se você não tem esse controle fiscal, o seu endividamento vai aumentando, a expectativa inflacionária também, consequentemente os juros aumentam para controlar essa inflação, mas ao mesmo tempo, quanto maior os juros, mais o impacto na dívida. E aí você entra nessa espiral em que os pilares que deveriam sustentar a nossa macroeconomia, né, a nossa economia, esse tripé macroeconômico, não funcionam como deveriam. E aí por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu sinto que o Brasil ele está voltando para discussões que a gente teve no século passado, sobre ignorar as forças de mercado, que o fiscal não é tão importante assim, que você não deveria olhar para os juros versus essa questão inflacionária. E é muito difícil, porque quanto mais concessões você faz para a lei econômica, né, para a economia, mais difícil depois é reconstruir tudo isso. O governo ele passou esses 2 primeiros anos de mandato terceirizando a responsabilidade que eles tinham com o fiscal. Fizeram toda uma estratégia de aumento de arrecadação, aumentaram muito carga tributária, de fato a arrecadação aumentou muito, mas mesmo assim estão dando déficit todos os meses. E aí, repito, é muito difícil reconstruir, reconquistar a confiança do mercado sobre essas bases. Você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E o mesmo vale para as leis econômicas, o mesmo vale para as forças de mercado. O vídeo foi esse, fazer um resumão do tripé macroeconômico, meio que pintar um pouco do que foi aquela época, pintar um pouco do que está sendo agora. Foi meio mistureba, mas só para reforçar essa questão que sim, a gente tem que se preocupar, a gente tem que acompanhar. Espero que vocês tenham gostado, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.